Então tá, meninas, vamos começar novamente então o nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre startups, como que tá esse cenário agora no meio dessa loucura que a gente está vivendo. Então, Ana, vamos começar de novo? Quero ver quem já decorou minhas. Não, mas beleza. Primeiramente, quero agradecer a Paty aí, a todo mundo, pelo convite. Acho esse bate-papo super bacana. Adoro fazer esse tipo de bate-papo. Trabalho com inovação chutando aí mais de 6 anos, né? Já trabalhei em grandes empresas como o PwC, trabalhei na Telefônica, na Wire, não sei se vocês conhecem, a gente não chama mais de aceleradora, né? Ela já virou um seed aí, já investe um pouco mais, faz co-investimentos também. Trabalhei na Telefônica, trabalhei em torno de 8 anos, na Wire trabalhei aproximadamente 2 anos e pouquinho. Trabalhei na Softplan também, na área de M&A de saúde, e hoje eu trabalho aqui na área de inovação dentro da Cielo. Então, gosto muito desse tema, converso bastante, acho que tem muitas oportunidades, tanto para startup quanto para grande empresa. Eu acho que a gente vem aprendendo. Eu comento que ninguém sabe o que fazer 100%, todo mundo sabe o que não fazer ainda, né? Porque a gente está aprendendo, né? Então, o que a gente aprende a não fazer, a gente vai passando um pouquinho. E o que fazer, a gente aprende todo mundo junto, hoje em dia, né? Então, eu venho nessa caminhada e estou super à disposição. Façam perguntas, comento mesmo o que eu penso aqui, o que eu acho, o que dá certo, porque eu vejo os dois lados, tanto da empresa, quando chega uma startup que não está tão preparada, ou chega um empreendedor que não está tão preparado, mas também converso com muito empreendedor super preparado, conversando com gente dentro de empresa que não sabe nem do beabá. Então, eu tento fazer essa ponte o mais fácil, o mais fluido possível. Ah, legal, Ana. Vera, e aí? Conta pra gente um pouquinho da tua história também. Ó, eu, eu quero fazer uma observação antes. Eu tô adorando o quadro aqui embaixo, que só tem mulher, entendeu? Mulher no comando. Boa observação. Gente, boa noite, quem não conseguiu me ouvir antes, né? Queria agradecer a presença de vocês, e pelo convite, pela Patrícia e pela indicação da Ana. Para quem não me conhece, meu nome é Vera. Eu sou designer e trabalho com tecnologia há uns 10 anos, mais ou menos. Tenho uma empresa, e com startup e inovação, mais ou menos uns 7, 8 anos que eu estou no mercado. Já sou consultora do Sebrae de inovação, tenho minha consultoria, presto serviços para empresas privadas na área de Open Innovation. Hoje eu estou num projeto grande do Inova Habitat do Bradesco, um projeto em São Paulo. Faz uns 4 anos mais ou menos que eu estou nesse projeto. Esse projeto, a gente tem 200 startups, 100 corporações. A gente não acelera, nós somos pós-aceleração, então nós temos startups na fase de tração, que é produto pronto, validado com cliente grande, faturamento mais de 1 milhão. Meu trabalho lá é escolher essas startups para entrar no projeto e convidá-las, avaliá-las, né, também para ver se elas estão dentro do perfil. E depois, o pessoal da equipe de corporações, nós temos 100 grandes corporações lá no projeto. A equipe mapeia a dor, joga para mim, eu escolho, eu mando para as startups e seleciono quais as 200 podem atender melhor o desafio proposto. E depois também eu tento ajudar a comunidade lá dentro, as 200 startups, são 1.500 pessoas mais ou menos. Essas startups, a gente não dá mentoria, não dá aceleração, mas a gente tenta trazer um conteúdo para ajudá-las nessa fase que elas estão. Então, um dos exemplos, elas estão indo para a série A ou para a série B. Então, por exemplo, um dos eventos que a gente faz é trazer esses fundos de investimento para conversar com elas. A gente traz também alguns treinamentos para CTOs, né? Faz parcerias, por exemplo, com o Google, que foi dar um treinamento de liderança, um treinamento de inteligência artificial para os CTOs. Então, a gente está sempre ali ajudando a comunidade. E é isso. Obrigada pelo convite.
Uau, quanta coisa, gente! Vai ter muito assunto para nós trocar hoje, muito conteúdo. Olha só, eu queria só começar então, já dar uma aquecida nessa nossa conversa, sobre esses termos que vocês estão usando, né? Tu comentou, a Ana é mais aceleração, eu já estou mais na tração. Como que funciona esses processos que vocês têm, assim, né? E como que vocês vão em busca dessas novas empresas, dessas novas startups? Qual a visão que vocês têm desse rolê todo aí? Bacana. Posso começar, Vera? Manda aí, Ana. Dale! Depende muito, né? A empresa que você está, né? Por exemplo, vou comentar da Wayra, foi a última empresa, ela era aceleradora e hoje em dia, principalmente no Brasil, está mudando um pouco esse nome até, né? Aceleradora, e já estão passando para Seed, porque é um dinheiro um pouco... Como o Brasil recebeu muitos investimentos, né? A gente viu muita gente chegando no ano passado para investir, hoje em dia, óbvio, né? Estou falando tudo antes do Covid, agora no pós-Covid também, tanto no Covid quanto pós-Covid, eu acho que tem outros tipos de oportunidade que a gente pode até comentar. Então, a gente tem alguns tipos, né? Então, o primeiro que é a aceleração. Então, a gente tem diversas empresas fazendo alguns tipos de aceleração. Posso dar até alguns exemplos aqui. Liga Venture tem bastante empresas que fazem parceria com eles, como o Oxigênio, né? Que é da Porto. Então, eles fazem algum tipo de investimento que aí varia muito o valor, né? Então, dependendo da empresa, vai até uns 500 mil, dependendo do que... eu não vou citar um valor só, porque isso depende muito, tá? Hoje é muito diferente de acelerações para as acelerações. A gente também tem Bossa Nova, que também faz investimento, a gente tem algumas outras empresas que depois vale a pena até dar uma pesquisada aí, que faz esse primeiro investimento, né? Ô, Ana, Então, desculpa te interromper, mas foi uma curiosidade que para mim ficou um pouco distante, assim. Existe um grupo de empresas, então, que se reúnem para fazer investimento em startups, é isso? Na verdade, existe... hoje em dia, o que está acontecendo, né? Grandes empresas estão vendo que precisa fazer alguma coisa de inovação, né? Uhum. E quando a gente fala de inovação, muitas vezes a empresa não sabe nem por onde começar. Então, busca empresas já no mercado, exemplo que eu dei, que é a Liga Venture, que Isso. Eu adoro eu conheço até o pessoal lá, já trabalhei bastante com eles. Eles acabam procurando essas outras empresas, falando assim, olha, eu preciso fazer algum tipo de hackathon, eu preciso fazer algum tipo de investimento, eu preciso fazer alguma coisa para interagir com essa galera, porque eu sou aqui um grandão, eu quero falar com as pessoas mais ágeis, né, com as startups em si, e eu não sei nem como aproximar. Então, essas empresas acabam procurando ou Inovabra, ou acaba procurando alguma outra empresa, até mesmo vai até o Cubo, né? Só que o Cubo não investe, né? Sim. Então, o interessante quando a gente fala de procurar onde tem o investimento é ver quais são as empresas que investem, né? Quais são o pré, né? O aceleração, e aonde que eu poderia me comunicar. E onde são as empresas que ficam de fachada para a gente conseguir conversar. Uhum. Então, tem duas verticais aí, né? Então, investimento e aproximação. Então, a gente está falando de aceleração, né? Depois da aceleração vem a partir do seed, que é um pouquinho mais. Uhum. Então, a gente vai até 1 milhão, né? Então, às vezes até ultrapassa, igual eu estava na Softplan. A Softplan não faz aceleração, ela faz já investimento grande. Uhum. Até outros tipos de empresas, né? Então, se eu for falar da Cielo, a Cielo não faz aceleração, ela faz um M&A, que aí é outra etapa, né? Então, vamos ver, né? Então, aceleração, né? Então, a gente também tem outros programas do governo também, a gente teve o BNDES, que fez o ano passado, essa parte de ideação e aceleração, a gente tem a parte de seed, né? Que aí é um G, e aí a gente começa a série, né? Então, aí vai série A, série B, e aí vai até o infinito, né? Isso tudo. E essa régua toda é baseada nos valores de investimento em cada empresa. Até X é um tipo, até X é outro.
Exato. Não, existe um valor quando a gente fala nos Estados Unidos, né? No Brasil, o brasileiro ainda está aprendendo a falar esse tipo de valor, tá? Ah, tá. Então, a gente falava de, eu estou fazendo uma aceleração. Quando você está investindo R$10, cara, R$10 não é uma aceleração por X%. Então, eles estão aprendendo. Óbvio que tem outras empresas. Eu lembro, a Wire investiu um pouco mais. Eu sei que o pessoal do Liga Venture, quando está junto com outra empresa, investe até um pouco mais. Então, isso depende muito. Já no Seed, já estou falando de 1 milhão para cima, né? Vai até 5 milhões, quando a gente fala. E aí, existe uma régua, tá, gente? Eu acho que vale a pena até dar uma pesquisada. Posso até ver aqui, fazer uma comparação com a régua dos Estados Unidos, convertendo para o real aqui. Mas tem uma régua aí que o pessoal gosta de utilizar. Então, lá dentro da Cielo faz mais M&A, né? Que aí é um pouco diferente. Ele está mudando um pouco a mentalidade deles, fazer investimento por equity mesmo, mas como a gente é investida por grandes bancos, a maioria, quando eu faço M&A, eu tenho uma porcentagem maior, então tem que ser o majoritário, né? Então tem que ser 51% dentro da companhia. Isso não é muito legal para o empreendedor. Começando, cara, é muito difícil o empreendedor gostar dessa ideia. Então, não é uma indicação que eu faço. Então, eu sempre converso, olha, a gente não faz investimento, a gente faz M&A. Você quer conversar com o pessoal de M&A? Ah, não, M&A eu não quero. Ah, sim, eu quero conversar um pouco. Então, aí depende da startup e o momento da startup, né? Massa. E Vera, conta pra gente, então, nesse momento aí que tu trouxe tração, esses termos aí pra gente. Explica melhor como que funciona. Eu sempre dou a minha opinião, tá? Não quer dizer que é certa ou errada, ou né, o melhor ou o pior, tá? Então, eu vou dar a minha opinião de mercado que eu tô vendo nesses anos todos, tá? Então, um pouco do que a Ana falou, vou juntar com um pouco do que a Ana falou. Então, primeiro, tem a fase de incubação. Se a startup tem uma ideia, ela não tem ainda um pedaço de um produto para testar, ela só está com uma ideia no papel. Tá. Quem que ela vai procurar para ajudar a tirar a ideia no papel? Tá? Se ela quiser alguém para apoiar. Tá? Então, ela vai atrás de incubadoras. Então, lembrem de ovinho. Eu estou no ovinho, só a ideia. Então, eu vou procurar uma incubação. Tá? Então, quase todas as universidades que têm, principalmente as que têm curso de tecnologia, tem um programa de incubação, tá? Para estimular o empreendedorismo. Tá? Depois, se a startup já criou o mínimo produto viável, que é uma ferramenta que não tem muitas funcionalidades, a ferramenta mínima, que eu consigo começar a testar o mercado. Né? Então, é legal eu ir para uma aceleradora, porque daí eu já tenho a solução, um pedaço da solução, eu estou começando a estruturar a minha empresa. Então, eu preciso de uma assistência no marketing, em vendas, eu preciso fazer a minha empresa crescer um pouquinho, eu preciso entender como é que eu testo o mercado, como é que eu pivoto, então eu preciso dessa ajuda. Normalmente se procuraria uma aceleradora, tá? O programa que eu estou agora é pós-aceleração, tá? Mas o que eu vejo acontecendo faz um tempo, até antes da crise, eu vejo essa parte de aceleração do jeito que era conhecido antigamente, que algumas empresas davam essa mentoria para te ajudar a crescer, né? Esperando você chegar numa fase para você ir para a série A, e daí o dinheiro que a aceleradora colocou lá, investiu de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, quando a startup for para a série A, que vai, vou chutar aqui o valor, como a Ana disse, mudou um pouco esses conceitos, mas vai de 2 milhões a 5 milhões, ela teria esse retorno. Mas aí o que aconteceu esses anos todos? Esse modelo está falido, porque essa fase é a fase que a startup mais quebra, né? Que eles chamam de vale da morte. Então, essas empresas que tinham essas aceleradoras tradicionais, que a gente viu aí vindo esses anos todos, por exemplo, a Liga fez isso ano passado, ela pivotou o modelo, a Liga não, desculpa, a ACE, ela pivotou o modelo de negócio. Então, este modelo tradicional de aceleração, ele está mudando. Aonde eu vejo continuar esse modelo? Em editais públicos. Então, editais públicos que o dinheiro não é deles, que eles não buscam o fim do dinheiro virar
investimento, eles buscam só colocar um dinheiro para fomentar o mercado, né? Fomentar as pequenas empresas, ou às vezes editais de empresas governamentais. Por exemplo, eu vi o Banco do Nordeste hoje com edital aberto para soluções para dentro do banco, né? Então ele acelera os produtos para dentro do banco. Isso faz sentido, tá? Esse tipo de aceleração corporativa ou a aceleração governamental, né? Mas se for aquela aceleração que a empresa espera que o dinheiro traga lucro para ela, não faz mais sentido. Algumas empresas ainda usam o termo aceleração, mas elas estão fazendo outra coisa. Por exemplo, a Liga Venture, ela não acelera a startup, ela acelera o produto. E ela não investe na startup. Às vezes ela coloca um dinheiro da corporação na startup, né? A corporação que, na verdade, ela é uma consultoria de inovação que ajuda a fazer a prova de conceito, né? O que é a prova de conceito? A startup tem uma solução e ela tem que mostrar para a corporação que isso funciona, né? Ela vai ter que entregar um resultado. Então, a Liga pega na mãozinha lá da startup, pega na mãozinha da corporação que não sabe, às vezes, fazer medir esses indicadores e testar essas soluções, não sabe lidar com uma startup, então ela pega na mão e ajuda a fazer essa prova de conceito, mas eles ainda se chamam aceleradora. Por exemplo, o que eu indico? Se você quer ir para uma aceleração, procura aceleração diária. Por exemplo, eu estava conversando com uma startup hoje de saúde, né? Eu falei assim, procura a aceleradora do Einstein, que você vai conseguir fazer o teu produto funcionar lá dentro de uma corporação grande dessa, né? Procura aceleradoras corporativas, a aceleradora da Waira, né? A aceleradora a própria... Onde mais que eu posso dizer que tem aceleração? Não estou lembrando agora. Mas procura... Oi, também tem. Oi, procura essas aceleradoras ligadas à corporação. Por quê? Você vai ter essa ajuda da corporação de te abrir o mercado, você vai ter... Porto Seguro também tem. Porto Seguro, isso. Para você ter um relacionamento com uma corporação, para começar a entender, porque é diferente você vender para uma rede de 3 padarias e você vender para uma Riachuelo da vida. Para você vender para uma corporação grande, você tem que passar por compliance, você tem que passar pelo cyber security da empresa, você tem que passar pelo compras da empresa, que vai te pedir um monte de certidões, você tem que passar pelo jurídico da empresa, que vai ter um contrato que vai te matar, entendeu? Então, você precisa ter essa experiência de começar a entender como é que você vende para uma grande corporação, né? Eu até te complemento, desculpa, Vera, até te complemento. Coisa que era o que eu falava bastante, eu ainda falo aqui dentro da Cielo e falava muito na Telefônica. Às vezes a empresa, a startup entra em alguma grande corporação, não esquece que aquela corporação, vou dar o exemplo da Waira porque é bem latente aí, e junto com a Vivo, às vezes você não está preparada ainda para gerar produto ou um serviço para Vivo, mas eles têm um leque de clientes junto com eles, onde eles podem apresentar suas soluções para o mercado, entendeu? Então, ele tem um canal para você que você pode começar no pequeno, dentro do canal da Vivo, ou dentro do canal da Cielo, ou dentro de outros canais. Não queira, eu falava muito, cuidado para não dar o tiro no pé. Você precisa aprender, você precisa rodar em algumas empresas, porque você vai rodar, vai errar, vai acertar. Então, é melhor que você faça isso numa pequena, numa parceira, do que você vai fazer isso na Vivo. Ela nunca mais vai querer saber de você. E vai falar para metade do mundo. Então, cuidado quando você for numa aceleradora ou até mesmo em algum outro lugar. Pense bem qual é o momento da sua startup. É um momento onde vocês estão errando, aprendendo. Ok, então busca um parceiro menor. Tudo bem se você tiver numa aceleradora grande, não é essa a questão. A questão tá bom, você tem essa aceleradora grande. Você pode me indicar um canal de venda num cliente menor? Elas vão te indicar. Para ela é interessante também, antes de ir para grande. Outra coisa que eu queria colocar é que aquilo que a Ana falou antes e pós-Covid, tá? Então, eu já vi um movimento, desde a quebra da WeWork lá, que não vai ser mais igual o investimento. Então, esse negócio da startup viver não para vender, mas para receber investimento, esquece, querido.
não vai mais existir agora, depois da crise. Eu estou vendo grandes startups agora falando para mim, startups que estão vendendo na crise, falando para mim assim, Vera, eu acabei de receber a série A, eu poderia triplicar o tamanho da minha startup, sair gastando, sair contratando. Eu não vou fazer isso porque o mercado mudou depois da crise. Então, o que eu vou fazer? Enxugar a operação, chegar em break-even, que é o termo quando você consegue se pagar. A startup vende e ela paga a operação, isso que se chama break-even. Então, chegar nesse break-even para estar com bons olhos para o investidor investir em mim, na série B, por exemplo. Então, esse mercado de investimento já veio mudando desde dessa quebra de grandes unicórnios que eram fakes, assim, que mostravam um faturamento, um crescimento que não era verdadeiro, maquiava os lucros. Eu tive no Canadá agora em agosto do ano passado e eu visitei vários programas lá no Canadá e eles já estavam falando disso, dizendo, até os próprios programas estavam mudando. Eles vinham muito dando dinheiro e isso acabou. Então, agora, para você receber um dinheiro, você vai ter que mostrar que você veio, você vai ter que... Eles vão ser muito mais exigentes, eles vão ter um olhar muito melhor. Então, eu conheço várias startups ótimas, grandes, que até hoje nunca receberam um centavo. Startups que estão com 200 funcionários e não estão nem aí para investimento, estão vivendo do próprio crescimento, do próprio lucro, das parcerias, do próprio investidor que vendeu lá o carro dele, que vendeu lá, pegou um empréstimo e colocou lá o dinheiro na startup. Eu tenho um investidor que é dono dessa startup, que tem 200 pessoas, ele contou para mim que ele era casado e ele virou para a esposa dele e falou, olha, eu vou pedir demissão e eu preciso que você sustente a casa durante um ano. E daí ele foi, investiu todo o sangue dele lá na startup e a esposa dele ficou sustentando a casa. Eu até brinco com ele e falo, se fosse meu marido, eu tinha acabado com o casamento aí. Falei, você tem sorte dessa esposa, né? E hoje ele tem uma startup com 200 pessoas e está contratando e fatura 13 milhões por ano. Então você não tem que, hoje em dia, esse conceito mudou, você não tem que ficar, eu conheço muita gente que faz isso, ela vive só para pegar investimento, inclusive ela pega investimento e gasta com coisas pessoais, entendeu? A menina tem um puta apartamento, o cara comprou um carro, tem um puta salário como CEO, né? Porque está esperando ganhar a série A, a série B, a série C, sempre pensando em pegar dinheiro que não é dele, né? E colocar para dentro da startup. Então, isso está acabando, vai mudar. A crise agora vai ter uma mudança maior em cima disso. Então, vocês tomem cuidado para ter esse olhar aí, quem está querendo criar um negócio, quem já tem um negócio, começar a se autossustentar, assim, para ser bem visto pelas empresas, pelos parceiros, pelas pessoas, né? Meninas, olha só, voltando um pouquinho ali no papo de vocês, só para encaixar, assim, se eu falar alguma bobagem, vocês me corrijam, tá? Mas existe um primeiro momento que é de incubação, que é onde a startup tem só uma ideia e ela precisa de ajuda para tirar essa ideia do papel. Então, existem empresas focadas nesse processo, nesse primeiro processo. Depois, Normalmente universidades e parte governamental e tal. Num segundo momento, a gente tem a aceleração, que daí é onde tem um investimento que o produto já existe, com visão... Sim ou não? Sim. Eu já vi aceleração sem investimento. Sim. Mas ela vai ajudar a empresa a tomar corpo. Ah, tá. É o momento em que a empresa toma corpo, porque ela se não é que se transforma, mas ela faz um MVP, né? Ela cresce como empresa, ela estrutura a empresa dela. Essa estruturação, agora vamos só clarear, entrar um pouquinho aqui. Essa estruturação que a gente diz é de equipe, de venda, de estrutura comercial, de estrutura financeira, de marketing, essa questão de estrutura que vocês dizem na aceleração, é isso? Isso. E nem sempre nesse momento tem investimento. Pode ser que tenha, pode ser que não. Tem aceleradoras que dão investimento. Eu vou pedir para quem está com o áudio ligado desligar, porque está interferindo aqui. Coloca no mute, por favor, quem está assistindo. Isso. Muito obrigada, Vera. Vamos se ajudando. Vamos se ajudando. Eu faço gestão de 1.500 pessoas. Então, aqui, Ótimo. Tá, então assim, só pra gente encaixar, colocar nas caixinhas ali, né? Então, em aceleração é esse momento em que a empresa toma corpo, nem sempre tem investimento, mas ela vai começar a se estruturar como uma empresa. Isso. Exato.
Tá. E daí ela tem um terceiro. E assim, entre a aceleração, ou é no momento da aceleração, que existe o chamado Vale da Morte? É o Vale da Morte, é bem essa parte aí, a parte que ela tem uma tendência grande de morrer, porque ela está validando o mercado. Ela está com MVP, ela não está com o produto pronto, então ela está vendendo, entendendo, vendo a resposta do mercado para ver o que, que ela implementa, se ela continua vendendo o produto daquele jeito, se ela pivota. Então, Ela está vendo o modelo de negócio dela, né? isso, Para ver validando o onde está modelo. encaixando, né? Isso, então essa parte que ela ainda não se sustenta, ela ainda não entende se todo mundo vai comprar o produto dela como ela imagina. Eita, opa, Esse pedaço ela tem uma taxa gigante de morte. tá. E depois da aceleração, qual a etapa que vem? Não tem etapa, Sim. assim, é a etapa de investimento, né, que você fala, Exato, né? Na verdade, o nome é etapa de crescimento de grow, né, que ela acelera mais ainda, né? Daí vai tendo as etapas de investimento, cada um tem um nome aí, né, Ana? Tá, não, sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tô fazendo um desenho aqui pra depois compartilhar com a galera. Que é É assim, que tem etapa de crescimento e etapa de investimento, e elas cruzam ali, tá? tá, tem exato. nuances entre elas, assim, fica meio que. Isso, Tá. A gente pode fazer até em um gráfico, tá? Seria assim, É né? mais Um ou menos isso gráfico, que eu né? tô fazendo, Ana. Exato. Então, o gráfico aqui teve a ideia, né? Aí tá rodando no PP, fez Aham. as primeiras vendas e conseguiu alavancar. E aí dentro dessas etapas, a gente pode ter investimentos, né? Então, na ideia, tem gente que faz investimento, né? Investe em ideia, o que a Vera comentou, principalmente incubadoras, governo. Então, dou até um exemplo do BNDES, que ele fez um programa que chamava Programa de Ideação. Então, ano passado, teve o programa de ideação no BNDES. Então, aqui em Floripa tem aquele Sinapse da Inovação, que eu acho que pega bem Exato. essa questão que tu estás falando, né, Ana? Exato. Então, lembrando, então vamos separar duas coisas. Vamos separar a startup, né? Como ela está se formando, então ideação, né? Teve a ideia, né? Ideação. Aí ela fez o MVP, teve as primeiras vendas e começou a alavancar. Uhum. Então essa é a etapa dela. E aí ela vai crescer. Tá. Aí tem a traction lá, né? Que aí a gente está falando de crescimento. E dentro de cada uma dessas etapas existem. Não, eu vou falar etapa porque não é etapa, elas são fases, né? Não, mas cada uma dessas etapas ela tem um. Exato. Sabe por que eu tô falando que são fases, Ana? Porque eu acho que dentro de cada fase, que elas às vezes se cruzam, existem as etapas que tanto da parte de estruturação quanto de investimento, não sei, eu tô falando só para validar aqui que eu tô desenhando. É mais ou menos assim que funciona, então. Eu postei dois links ali com imagem dessas etapas, que dá para entender melhor, tá na mensagem ali, ó. Beleza. Meninas, aí outra coisa que emenda aqui, né, que a gente, geralmente quando a gente está trabalhando com prazos, investimento, ideia, essas coisas, vem sempre atrelado a tempo. Então, assim, eu queria da experiência de vocês. Quanto tempo vocês acham que a startup deveria ficar? Eu já vi a Ana falando sobre isso e a gente super concorda em algumas coisas referente a tempo, né? Que é a questão assim, ó, tempo de, por exemplo, eu tô no tempo de incubação, existe um. Para eu sentir, para eu ter um termômetro, existe um certo tempo, depois tem um certo tempo ali na fase de aceleração, que é quando está se estruturando. Como que vocês identificam mais ou menos o tempo que uma startup tem para se ser sólida, assim? Não é bem isso o termo, mas assim, que vocês veem que vai dar certo, que vai por aí, que é um caminho legal. Ainda mais! Nossa, eu caí e voltei. Eu tô aqui ainda. Quem quer começar? Falando sobre essa questão de tempo. Eu acho tempo, assim, eu acho que não tem tempo. A startup depende do empreendedor, depende do mercado, depende da equipe, depende se vai ter uma crise ou não. Então, assim, não tem tempo. A startup é muito rápida. Uma das características de ser startup é você tomar decisões rapidamente.
Então, você valida e toma decisão, valida e toma decisão, né? Em cima disso, eu acho que o que tem tempo, Vera, até para complementar, depois você continua, o que tem tempo é ficar muito tempo numa fase só. Aí eu acho que aí você tá, por exemplo, na ideação. Então, na ideação, você fica um ano na ideação, cara, pô, vai procurar outra coisa para fazer. Porque senão ficou um ano testando para ver se deu certo. Não precisa de um ano para testar. Eu conheço startups, olha que bacana essa história. Eu conheço startups, duas histórias que eu tenho. Uma startup que começou vendendo em PPT e depois foi desenvolver. Olha a ideia. Olha a cabeça da pessoa. E tá voando. Foi investida aí pela Wire um tempo atrás. Conheço também startup que começou num modelo de negócio B2C e mudou no meio do rolê todo para B2B. E, cara, está crescendo agora porque está se encaixando, entendeu? Então, você ficar muito tempo numa fase só, você tem que alavancar se está muito tempo numa fase só, né? Então, os investidores vão ver muito isso. Cara, por que você está na ideação um ano? Por que você ainda não foi para frente? Por que você não fez... não tenho dinheiro. Não, isso é uma desculpa que, para mim, não existe. Porque já vi gente vendendo PPT para fazer o negócio e conseguiu o primeiro cliente para pagar o que tinha que fazer. Então, é que nem aquela história do tênis lá, eu acho que foi o Netshoes que começou assim, né? Que vendeu o tênis, foi lá na loja comprar o tênis, foi correndo na loja comprar o tênis e para mandar por correio para o cliente, assim. Sim, claro que aí a gente tem vários riscos, né? A gente está falando aqui de tempo, mas eu digo assim, óbvio que um bom planejamento, uma boa análise é muito importante, mas cuidado para não cair nessa cilada, de ficar muito tempo num período só, né? Uhum. E até acabando perdendo as oportunidades, porque vai vir um outro, se sua ideia for tão legal, vai vir um outro, já está voando. Uhum. Os programas, normalmente, eles têm duração eu já vi programas mínimos com duração de 4 meses a 6 meses. Então, normalmente, as incubadoras em universidades é de 6 em 6 meses. Uhum. Eles renovam por mais um ano. Então, fica nessa parte de incubação 6 meses, renovável por mais um ano, mas provavelmente o outro 6 meses ela já está indo para aceleração, né? Uhum. Mesmo que não tenha um programa, mas ela já está com o produto já no mercado e tal. Então, assim, normalmente esses prazos, mas eu acho que depende da startup, é isso que a Ana falou mesmo, a startup é rápida, gente, é rápida, ágil, e toma decisão rápida, e valida rápido, não deu certo, vai para outra, então esse é o pensamento, né? Legal, meninas, eu acho que eu trouxe essa questão do tempo justamente porque, assim, às vezes rola uma certa ansiedade para quem está trabalhando com startup lá no início, que está com a ideia ainda e não sabe o que fazer direito, do quanto a ansiedade tem várias possibilidades e essa ansiedade fica às vezes segurando uma tomada de decisão, né? Porque as oportunidades são muitas, ainda mais agora em tempos de pandemia, né? Existem muitas oportunidades e às vezes o empreendedor fica naquela ansiedade e acaba tomando às vezes uma decisão baseada em feeling, assim, né? No que eles estão sentindo. E isso pode ser, não estou dizendo que mas pode ser um problema, um obstáculo para a ideia original, que às vezes a ideia original é muito boa e por conta de tomar essas decisões é que pode deixar a ideia original um pouco para trás. E eu queria, linkando com isso, porque como a gente está trabalhando com o UX e Design Thinking, com o pessoal, eu queria até comentar com vocês, assim, como que essa ansiedade, né? Porque eu imagino que deva ser um ambiente extremamente ansioso, assim. Como que se lida, quem está dentro dessa área, como que se lida com essas questões, assim, de insegurança e segurança ao mesmo tempo, de ter certeza e não ter, enfim, porque aqui eu defendo muito a pesquisa, né? Mas podem existir outras fórmulas, né? Não, e óbvio, né, quando você fala de pesquisa, eu acredito muito que, cara, o consumidor, você é um consumidor, sua mãe é um consumidor, as pessoas ao seu redor é um consumidor. O ideal, quando você, principalmente esse negócio de feeling, concordo com você, que a gente não pode ter eu acho que tem que ir por esse caminho por feeling.
cuidado mesmo com isso, mas sim, quando a gente está falando dessas startups que eu acabei de comentar, que fez um PPT e foi lá e vendeu o PPT para rodar, cara, ela era do mercado, ela conhecia as pessoas que ela está falando e ela já foi super assertiva, porque era uma coisa que ela vinha mastigando dentro dela para poder abrir essa startup. Então ela falou, eu vou colocar tudo num PPT, vou mostrar o PPT para as empresas que eu acredito, porque eu já venho desse mercado, eu sei qual é o canal, então tá aí as pesquisas, entendeu? Eu não digo, não precisa furar, vamos dizer assim, esses timings, né? Esses timings precisam, senão você vai ficar fazendo esse looping eternamente. E sempre quando a gente for fazer alguma coisa, o interessante é, cara, qual é a dor que você está atingindo? Não é, eu tive uma ideia brilhante, que legal. Qual é a dor que você tá sanando, né? Será que é uma mesmo é um feeling que você acha que é dor? Isso que a gente vê crescendo muito os empreendedores mais velhos agora, né? Hoje em dia a gente está... Por quê? Porque ele já passou numa jornada e ele já conhece a persona dele, ele já conhece... E aí ele vai e já faz o checkmate. Quando você é um pouco mais novo, essa parte de você analisar o mercado, você ver aonde você quer atacar, você conversar com o seu público, com a sua persona, é de extrema importância, senão você vai ficar dando loopings. Eu tenho vários pontos aí. Concordo com a Ana inteiramente, com o que a Ana diz. Tem que validar o mercado. Eu vejo muita gente chegar com um sonho, né? Eu tenho um sonho, eu acho que vai ser o negócio. Então, a primeira coisa que eu pergunto quantas startups já existem no mercado que fazem isso? Então, tem que pesquisar o mercado. Primeira coisa, saber quem já faz isso e como que a pessoa está fazendo isso. Daí entender o tamanho do seu mercado. Não adianta nichar muito. Se o seu mercado não é grande, você não vai escalar. Né? Qual é o tamanho do seu mercado? Né? E daí validar, porque não adianta... tem gente que é tão apaixonado por aquele filho que ele criou, assim, que ele não quer matar. Então, ele quer forçar aquela visão. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher loira, branca, de classe média, de 40 anos. Então, o produto que eu uso não é o mesmo produto para uma mulher negra de classe baixa, da mesma idade que a minha, que vive na periferia. Então, eu não posso criar um produto com o meu olhar e não validar isso. Né? Então, é por isso que eu até coloco que a startup tem que ter diversidade dentro dela para a gente ter a criação de um produto com vários olhares. Então, sempre, você tem uma ideia de mercado, aquilo que a Ana falou no PPT, eu já vi várias startups só com o Excel e tem a casca de um site. E ela começa a vender isso, validar no mercado. Então, leva para o mercado para ver se alguém vai pagar por o que você acha que vai pagar. Porque, vou dar um exemplo. Chegou um garoto um dia para mim e falou assim, não, eu tenho uma startup... que agora é tipo banda de rock, tem startup, né? É cool dizer que tem uma startup. Eu tenho uma startup que é o marketplace de água. Eu falei, ok. Daí a primeira pergunta que eu fiz, como você vai ganhar dinheiro com isso? Ele respondeu assim para mim, não, agora eu não vou ganhar nada. Eu falei, qual que é o seu modelo de negócio, né? Onde você tira dinheiro aí? Não, agora eu não vou ganhar nada, mas lá na frente eu vou ganhar por um número de usuários, porque, veja bem, o Instagram só tem usuários e agora que ele está vendendo publicidade. Eu falei assim, querido, você não é o Instagram, isso são exceções, né? O mundo real você tem alguém que compra, o que a Ana falou, né? Alguém tem uma dor e alguém está pagando para você resolver essa dor. Né? Então, eu também vi, isso também vocês têm que pensar, talvez não vender para o cliente final, eu vejo os negócios prosperando mais, os que são B2B, né? E também modelos de negócios diferentes. O que quer dizer modelos de negócios diferentes? Como é que você ganha dinheiro diferente? Eu vejo muita gente falar assim, não, eu vou botar banner para vender publicidade. Eu falei assim, não vai vender banner você não vai escalar assim. Né? Então, vou dar um exemplo de um modelo de negócio diferente. Tem uma startup que chama Market App, que ela te dá um site de graça. Aonde que ela ganha dinheiro se ela está dando o site de graça e o sistema de gestão da loja física de graça? Onde que o cara ganha dinheiro, Vera? O cara ganha dinheiro assim, ele te dá o e-commerce de graça para você usar e ele integra no e-commerce vários distribuidores.
Então, vamos lá, eu peguei o e-commerce do cara, eu vendo camiseta e calça jeans, tá? E daí ele tem uma inteligência artificial que verifica que está acabando minha camiseta. E daí ele abre um carrinho com um fornecedor que não é o meu fornecedor, me oferecendo mais camisetas brancas. E daí, se eu clicar ali e comprar essas camisetas para vender para o meu cliente final, ele ganha na transação. Uhum. Então, eu estou vendo muitas empresas agora com esse modelo de negócio de APIs. Então, ele ganha parcela na transação. Uhum. E não é serviço, ele está entregando um software, né? Para você usar de graça, mas o modelo de negócio de como ele monetiza é diferente. Uhum. Então, vocês estudarem esses modelos de negócios diferentes. Tem uma que chama CIB. Ela cria uma plataforma de financiamento para qualquer um, para varejo, para agro, para banco. Por exemplo, o Banco Bradesco usa a plataforma deles no agro. E ele te dá a plataforma de graça para você usar. Aonde ele ganha dinheiro? Cada vez que eu contratar um banco para financiar um produto que eu estou vendendo, ele ganha na transação, mesmo que for 1%. Mas imagina 1% de uma transação de financiamento de grãos. Quanto que é 1% disso, gente? Ou 0,5%? Mas você pode ter certeza, até para dar aí para o pessoal que está escutando a gente, pode ter certeza, essas pessoas que pensaram tudo isso, né, Veri? Ele certamente estudou o mercado, né? Não foi, será que eu consigo ganhar dinheiro aqui? Não, ele estudou, ele fez isso, né? Então, é importante. Lembrando, tudo tem seu time, né? Não vai ficar estudando o mercado 1 ano, tá? Faz um pouco mais rápido essa parte. Mas eu digo, cara, estuda o mercado, faz um teste, validou, bola para frente. E não tenha medo de depois voltar para trás, dar um passo para trás e falar assim, cara, esse caminho é legal, mas o outro eu vou conseguir escalar mais rápido. Então, flexibilidade de ir e vir, eu acho que a startup tem que ter. Porque não está escrito em pedra, né? Você é um jet ski ainda, você não é uma empresa igual a Cielo, se for mudar alguma coisa, ela tem que ver um transatlântico, entendeu? Ela tem que mudar 1000 coisas. A startup não, ela consegue mudar o modelo de negócio sim. Eu faço teste, um modelo aqui, um modelo aqui. Cara, perfeito, entendeu? Então, o teste acontece no dia a dia de vocês. Ana, daí deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente tem ali na equipe, ali na turma, algumas ideias que vão pro lado social. Que daí eu lembro que a Vera até comentou, do tipo, quanto vai custar a tua ideia, né? Então, tem algumas ideias que elas se voltam mais, se curvam mais pro lado social. Como que vocês veem essas startups que não é que não tenham não estão em busca de precificação, mas elas entregam valores, né? Como que funciona isso dentro de um ambiente de investimento, de aceleração que vocês estão vivendo aí? De tração? Isso existe? Como que funciona? Vocês sabem de alguma coisa? Eu sei. Gente, essa parte social não quer dizer... Eu não falo nem social, eu falo de impacto. Isso. Não quer dizer que ela não lucra. Tá? Isso, ela está fazendo bem para alguém, mas ela está lucrando com isso. Não tem problema ela lucrar. Ela tem que se pagar, ela tem que crescer, pode ser ajudando alguém ou não, né? Existem fundos, por exemplo, não é o nome daquele fundo que investe só em startups de impacto? Esqueci agora, depois eu passo o nome. Eles buscam isso. Eu tenho algumas startups, por exemplo, de impacto dentro do meu programa. Eu tenho a Lady Drive, que ela é um Uber de mulheres. Então, ela ajuda mulheres, talvez o marido não deixe trabalhar se tiver contato com outro homem, ou ela ajuda a mulher que cuida de um idoso em casa, ou cuida de uma criança e tem que ter aquele horário flexível, como mãe, como pessoa do lar. Eu tenho, por exemplo, a Eu Reciclo, né? E ela faz conexões, tem uma lei, parece que a empresa que produz lixo, ela tem que, uma porcentagem, ela é obrigada a reciclar. Então, o que ela faz? Ela faz aquela empresa pagar os recicladores, né? Para ter esse retorno, né? Eu tenho, por exemplo, o Guia de Rodas, que é uma startup que é para acessibilidade, né? Que ele fala que a todo momento, uma vez na vida, você vai precisar de acessibilidade, como sendo grávida, sendo idoso, quebrado a perna, ou sendo cadeirante, ou sendo cego, né? Mas ela tem um modelo
que ela cobra uma consultoria para o teu ambiente ser acessível, né? Então, não quer dizer que você tem uma startup social que você não vai ter lucro, você tem que ter lucro, tá? Você pode até reverter uma parte do lucro, igual o Nubank está fazendo agora, não é social, mas está revertendo uma parte do lucro para ajudar as empresas que têm conta, as pessoas que têm conta com ele. O próprio Thales Gomes, agora que era do Easy Taxi, agora é dono da Singu, ele criou um fundo que está ajudando as manicures da startup dele, que tem mais de 40 anos e não podem trabalhar agora na crise do Covid, a dar um sustento para elas. Então, isso não quer dizer, tá, gente? Tá. Então, essa questão de ser social sem ter esse fluxo é história, assim, tipo, realmente... Você pode ser social, mas ter lucro. Porque tu precisa sustentar alguma coisa, né? Então, Inclusive, pra você receber investimento, você vai ter que mostrar que você fatura, porque a pessoa não vai te dar, senão ela não vai investir em você, ela vai doar o dinheiro para você. Legal. Gente, e aí assim, ó, já o pessoal aqui... Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, sinalizem aqui no chat, que daí a gente para a conversa e vocês fazem as perguntas para as gurias. E eu falei altos bem de vocês, falei que vocês são mega participativos e tal, então assim, vamos lá. Não me decepcionem. Então, assim, ó, uma das coisas também que a gente tem estudado bastante, eu fiz uma mentoria com alguns participantes da pós, do MBA, que é voltado para competências e habilidades. O que vocês acham que um empreendedor precisa ter para alcançar um sucesso? No ponto de vista de vocês, tá? Eu sei que existem diversas variáveis, mas no ponto de vista de vocês, o que vocês enxergam que é o diferencial, assim? Ana, fala um pouquinho aí, que eu já falei um monte. A primeira coisa que até é uma coisa que eu vejo no empreendedor é a resiliência. Eu sei que essa palavra ficou muito, né? Mas sim de bater a cabeça. O empreendedor nunca vai fazer gol de primeira, tá? Todo mundo tem que saber disso. Não é porque você é empreendedor você vai começar a ganhar dinheiro, não é porque virou moda falar sou empreendedor, abrir startup, vai começar a ter dinheiro. Pelo contrário, você vai aprender muito, vai suar muito para você. Então, ser resiliente, acertar e errar. A primeira coisa que quando a gente investia, a primeira coisa que eu perguntava, eu falava assim, esse é seu primeiro negócio? Aí ele falava, não, já investi. Mas já teve fracasso? Já olhava com outros olhos. Já aprendeu bastante, então, né? Esse é o meu terceiro, já morreu duas coisas já morreram. Eu falei, que bacana que você aprendeu. Então, ser resiliente e saber, eu sempre falo isso principalmente para as startups, aprender, desaprender e aprender de novo, eu acho que é outro segredo aí de um empreendedor, tá? E saber escutar e saber escutar o conselho das pessoas que estão lá na frente já. Óbvio que nem todos você vai absorver, porque não é para sua realidade, mas aprender com o erro do outro te ajuda bastante. Então, primeiro, ser resiliente. Segundo, você aprender, desaprender e aprender de novo. E o terceiro é você escutar as outras pessoas que estão lá na frente, que já erraram, que já aprenderam, escutar e traçar o seu caminho. E lembra, se é a sua primeira startup, saiba que nem sempre de primeira você vai acertar. Você pode ter outra ideia, E o interessante, o que eu acho mais bacana, você pode ver as startups que fazem mais sucesso, né? Essas startups que estão aí na boca do gol. Você pode ver, ele começou com uma outra coisa, nada a ver do que ele está falando hoje, e já passou por 2, 3, caiu, já falou, Ana, teve dia que eu não sabia nem que eu ia comer no almoço, que eu tinha que vender lá. Então, é sofrido, não pensa que é glamour, tá, gente? Muita gente fala de startup, nossa, é porque vê só o glamour de startup que tá aí sendo unicórnio aí pop, né? Eu lembro que tinha startup, outra coisa que eu via bastante, startup que adora fazer pitch. Faz pitch, ganha pitch, faz pitch, ganha... Cara, você tá vendendo? Fazer pitch, ganhar dinheiro para fazer pitch, cara, isso não é startup. Vai vender o que você precisa. Então, escutem bastante, aprendam
aquelas pessoas que já caíram. Se é a sua primeira startup, escuta mais ainda. Se já é a sua segunda, a sua terceira, cara, o que você aprendeu disso tudo para poder caminhar? Então, são características que eu olho muito importante. E claro, né, quando isso eu estou falando de um indivíduo, mas quando eu falo de uma startup, o que eu olho muito é se a startup é multidisciplinar, quem são as pessoas das startups, se estão 100% dentro da startup, né, porque se está 100%... O que eu achava mais engraçado é a startup pedir dinheiro, mas eu perguntava assim, pedir investimento, né, mas se você está 100% no seu negócio, não, eu trabalho 50% nisso, 50% eu trabalho... Cara, se nem você acredita 100% no seu negócio, como eu vou te investir em você? Então, cuidado com algumas ciladas, tá? Então, falei bastante características aí e algumas dicas que eu olhava muito. O bacana é que tu comentasse sobre essa coisa de nascer de um jeito e ir se modelando à medida que vai caminhando no processo, né? Eu compartilhei com o pessoal um vídeo do nascimento do Airbnb, um dos fundadores comentando como foi, assim. Então ele falou que foi, cara, foi uma mistura de coisas, começou de um jeito, não dava certo, aí de repente aconteceu uma convenção, eu não lembro do lugar direito, São Francisco, não sei, não lembro agora o lugar, mas aconteceu uma convenção lá e de repente todos os hotéis estavam lotados e o que restou? Era uma convenção partidária, eu acho. Aí quem era do partido começou a usar o site, uma coisa assim, daí saiu, né? Saiu do casulo. Saiu do casulo. Mas ainda assim teve momentos de que, tipo, cara, não pode ser sazonal, não pode ser sazonal, não pode ser específico. Então foi uma coisa assim do tipo cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Meu Deus, não acaba nunca, né? E de repente acertou o jeito e foi, assim. Acertou a mão e foi. Então talvez também tem outra questão de a ideia principal não se deixar morrer e tu ir aprendendo isso, né? Matando os chefões, né? Level, videogame. Vai subindo o level ali, mas tem que sentir que isso tá acontecendo, que daí resgata aquela tua fala lá do início, né? Então, a partir do momento em que tu tá muito tempo no mesmo looping, não tá saindo do lugar, não tá aprendendo, não tá evoluindo, isso quer dizer que tem algum problema. É bom parar, reavaliar, ver se vai ou se fica, ou se dá um upgrade, ou se muda, ou se testa modelo. Então tem vários caminhos para se tomar, mas o importante é não ficar no mesmo lugar, né? Então eu acho que isso é uma dica que já linka com o teu discurso do início da nossa conversa. Eu acho bem bacana. É isso mesmo. Patrícia, tudo isso que a Ana falou, eu quando vou olhar uma startup, eu olho o empreendedor. Eu olho se ele tem experiência no mercado que ele está atuando, e se ele não tem experiência, se ele trouxe alguém com experiência. Porque só quem é do mercado que vai entender aquela dor e vai conseguir comunicar. Às vezes tem coisas técnicas envolvidas, comportamentais envolvidos, né? Então, eu sempre olho isso. Eu conheço startup, tem uma startup que chama Quanto. Eu lembro que quando ela chegou para mim, ela não tinha vendido para ninguém. E o pessoal do Bradesco falou assim, não, a gente quer que ela esteja dentro do programa. Eu falei, por quê? Porque por causa dos empreendedores, todos eles vieram de uma startup grande, de uma startup famosa, todos eles têm muita experiência no mercado. Então, se eles estão trazendo isso aqui, é porque eles vão conseguir levar lá para frente, vão ter estrutura para isso. Então, tem muita gente, eu já vi também, por exemplo, eu estava conversando com o cara do Get Ninjas uma vez, e o pessoal falou assim, não, o primeiro investimento que eu tive, eles investiram no empreendedor. Porque mesmo que a startup quebrasse, ou o mercado mudasse, ou alguma norma viesse e tivesse que mudar todo o modelo de negócio, o empreendedor é bom, ele tem experiência, então ele ia conseguir pivotar, ia conseguir dar... Outra coisa, eu já investi bastante em empreendedor, já muito. Eu falava, a ideia, não sei se é isso, mas o cara é muito bom. O cara é muito bom, ele traz uma bagagem, traz equipe aí muito boa. Uma construção. O legal do comentário da Vera é que linka com umas coisas que a gente faz no Ideativo, né? Que é realmente... A gente trabalha com o X, então a gente não detém a especialidade de algumas áreas que caem na nossa mão, né?
Por exemplo, a gente está com uma pesquisa na área de Legal Techs agora. Então, cara, eu não entendo nada de Legal Techs. A primeira coisa que eu faço é vem cá, especialista, senta do meu lado, me conta tudo, como que acontece, quem são as pessoas, qual é o processo, começa por onde, vai até onde, sabe? Então, e com vários especialistas, tudo isso para a gente começar a entrar nesse cenário, começar a falar a mesma linguagem, usar os mesmos termos, para que serve tal coisa, e daí tu entra ali primeiro, para depois tu ir falar com o usuário, com o cliente, para ver se ele usaria mesmo. Porque primeiro eu pelo menos penso assim, né? Primeiro eu faço aquela minha base, né, de sustentação, de discurso e tudo, de conhecimento, para depois evoluir para qual o problema que existe aqui, qual é o maior problema, qual o potencial de investimento que eu teria se eu mergulhasse nessa pesquisa. Então, uma coisinha vai agregando a outra, que eu acho que é bem importante, pelo menos não sei, traz alguém que sabe para perto, conversa, né, vê se aquilo ali é mesmo válido, né. A Beatriz está levantando a mão. Ê! Vamos lá, Bea. Compartilha com a gente aí. Oi, meninas, boa noite. Quero dar parabéns, a conversa eu achei muito legal. Queria estar um pouco mais avançada aqui no meu processo de startup, porque a gente está bem numa fase inicial, e eu vejo que vocês têm conhecimento enorme aí sobre a fase de aceleração, de tração também, que com certeza seria muito legal se a gente pudesse absorver também, quem sabe mais para frente a gente voltar a conversar. Mas, então, o nome da minha startup é NewsPass. A gente está lançando uma plataforma online para ajudar as escolas de ensino médio e cursinho pré-vestibular no ensino de qualidade. A nossa equipe é composta por 4 sócios. Eu sou uma pedagoga e a gente tem mais 3 jornalistas. Mas aí perfis bem complementares, assim, tá uma equipe bem bacana, a gente tem se dedicado bastante. A gente passou agora pelo Co-Creation, então a gente fez a validação da ideia, e a gente recém foi aprovado no programa do Centelha, então vamos investir uma grana aí, R$60 mil, né, que é o prêmio para a gente poder desenvolver o produto. E a gente está entrando no mercado agora, a gente está levando isso para um cliente, a gente está pensando mais em sair com uma fase de parceria para poder co-criar com ele e desenvolver melhor o produto mesmo. E nessa fase de validação do produto, que eu queria perguntar para vocês, que dica que vocês dão para a gente poder confirmar se o produto realmente está funcionando? É claro que a gente pensa como é uma plataforma, em métricas ali de engajamento e tudo mais, mas tem alguma coisa que vocês conseguem falar assim, olha, não fica atenta nisso, porque é isso que vai dizer se está legal ou não? E quanto tempo mesmo vocês acham, nessa fase de validação, que vocês acham que é interessante a gente sentir para começar a perceber, não, é hora de pivotar ou não, enfim, está funcionando. A vida toda você vai validar e pivotar. Mas uma coisa que eu acho interessante, aproveitando, óbvio, eu também acredito nisso, que você sempre vai pivotando, você vê, o Instagram não para de ter coisa nova, porque senão não engaja. O Facebook também, se não tiver coisa nova, não engaja, né? Mas uma coisa interessante, você comentou que você vai fazer com um cliente, né? Quer dizer, co-criar, né, com ele. Uma coisa que eu falo para você prestar muita atenção, que eu já vi muita startup caindo, cuidado para não modelar o teu negócio só nesse cliente, né? Então, às vezes, você está fazendo tudo para um cliente, aí você vai para o outro, totalmente... Pensa, quando você for fazer alguma coisa para ele, pensa se é escalável. O que você está fazendo, essa pivotação que você está dentro dele, se eu consigo já conectar, porque aí o seu teste você já pode linkar com outro cliente, e aí você vai ver a roda girar. Aí você não vai fazer uma parceria, aí você vai vender. Então, só cuidado, porque quando é primeiro cliente, quando é parceria, é muito fácil cair nessa. Muito, já vi muito produto se perder nisso. Não, bem interessante, legal mesmo. A gente pretende muito em breve estender para outros. Assim, a gente acredita que vai ficar só com um só, talvez não por 6 meses, um período menor, mas realmente é um cuidado bem legal. A gente vai prestar atenção nesse Ana, com a Ana Cielo e a Ana, como é o nome dela? Ana Beatriz.
Ana Beatriz, isso que a Ana falou, Ana Ciela, é legal, é isso aí mesmo. Quando você sabe que deu certo? Quando as pessoas estão comprando o teu produto, estão pagando por ele. Isso que a Ana falou também de personalização do produto, toma cuidado, porque eu conheço uma startup, por exemplo, que ela virou consultoria. Era uma startup de Big Data e todo o produto que ela fazia, o cliente pedia personalização. Então, ela tinha um esforço gigante de criar um produto quase novo para cada empresa que pedia. Então, você vai ter que chegar numa fase que vai ter um produto que vai ter que encaixar para todo mundo, tá? Talvez você fazer pequenas integrações, pequenas, tá? Para você não ficar gastando programador e horas de serviço com uma empresa que fazendo experimentação POC, que você nem sabe se a empresa vai comprar. Tá? Então, conheço startup que está quebrando, ficou um ano, recebeu investimento e só fazendo consultoria, que a gente chama isso, ele não tem um produto SaaS, né, de receita recorrente para vender. E como é que as startups testam? Mesmo tendo um produto SaaS, conheço startup que ficou um ano testando vários modelos AB. Então, eu vou ter um pacote que cobra isso e tem essas funcionalidades. O outro pacote que cobra isso e tem essas funcionalidades. Então, ele começou a entender quem pagaria por qual pacote, começou a analisar os clientes e começou a tomar essas decisões para matar, né, o A ou o B, e para entender aonde que ele ia ter menos trabalho, gastar menos esforços e vender mais, né? Onde ele ia ter mais lucro. Beleza. Tu achas interessante mesmo essa proposta do AB, assim, tu acha que é um caminho, de repente, legal de adaptação. Mas o AB pode ser o AB com o mesmo cliente, pode ser AB com vários clientes, entendeu? E daí o A é de um jeito, o B você vai entendendo quem é que está comprando o seu produto, o que eles estão pedindo, se o mesmo está pedindo a mesma solução que serve para todos. Então, cuidado com essas personalizações, porque a corporação ela vai montar em você, ela vai querer que você fabrique um produto do jeito dela, que não vai caber para o outro, entendeu? Não, tá ótimo. Isso é bem... Eu tinha ouvido essa questão da validação das vendas, é um barato. A gente tem um mentor que é da Reviewer, não sei se vocês conhecem, o Santi, bem conhecido aí no meio do ecossistema de Floripa, e para ele é muito claro, assim, ele fala bem isso pra gente: meninas, vai validar quando vocês venderem, e a gente até quer tentar levar alguma coisa meio casada aí, de parceria para co-criar, para já em seguida encaixar realmente a assinatura. Vamos ver então como é que fica. O desenrolar dessas histórias. Depois compartilha com a gente, viu, Ana? E manda tua vivência. Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, a hora que tu tiver passado, né? Tiver dentro dessa realidade, compartilha com a gente como está sendo a tua experiência. Eu acho isso bem legal também, sabe? Botar um pouco para fora, jogar pra galera também conhecer. Isso faz parte do crescimento. Ana Beatriz e os outros, eu dou um conselho para quem não entendeu esse processo ainda de validação e testar mercado, participar de um Startup Weekend ou de um hackathon, que em 2 dias você aprende a criar uma ideia, tirar do papel, criar um MVP, testar o mercado, pivotar e voltar, e fazer pitch para o investidor. Então, essa experiência é muito boa. Eu te dou outro conselho de você participar de comunidades de startups, para você fazer amizade com outras startups que vão te passar essa experiência, até do teu mesmo mercado, tá? Que ela já tem mais experiências no mercado como você pode trocar essa ideia. Então, tentar entrar nesses grupos e tentar ir nesses encontros e fazer amizade com a comunidade de startups. Essa trajetória sempre... Opa, desculpa, Ana, pode falar. Não, eu só queria saber se tem alguma comunidade aqui, tipo, eu faço parte do grupo. Eu conheço também, eu vou te mandar o link, deixa eu ver se dá para pegar o link aqui para você entrar. Tem a CAT, que você paga para fazer parte, e tem a comunidade orgânica, que tem um grupo, peraí, eu ver startups aqui. Eu acredito que no Centelho a gente vai ter a oportunidade de ter alguns contatos assim bacanas também. Mas... Floripa Startups. Floripa Startups. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui. Essa questão de inserir na comunidade, até para ir para as considerações finais e fechamento, que a gente já está vencendo a nossa 1 horinha aí,
eu ia comentar para vocês já irem dando dicas de como se inserir nesse mercado, de como estar antenado nas coisas, porque eu até comentei com o pessoal, eu acho que eu postei um material para o pessoal que falava sobre o trajeto, né? Que às vezes o trajeto ele pode ser muito é, essas idas e que não dá certo e volta e vai de novo, isso pode ser um pouco difícil para quem está começando, né? Depois que tu tá calejado, tu já nem se estressa muito, mas no começo talvez esse processo seja complicado e tá inserido dentro dessas comunidades, fazer networking, isso ajuda pra caramba pra minimizar esse impacto, porque tu vai estar dentro dessa realidade, trocando ideia com a galera, sabendo das experiências de outras pessoas, sabendo que é normal, que, ok, lá na frente vai dar tudo certo, sabe? A questão da resiliência e tal. Enfim, eu já tinha comentado com eles isso, mas eu queria que vocês dessem dicas práticas de como poder atuar nessa área e também, né, como empreendedor, e também já fazer as considerações finais de vocês, de algum ponto que a gente talvez não tenha conversado aqui, mas que vocês acham relevante para esse cenário. Quer começar, Marinho? Eu posso começar? Não, pode começar. Tá. O que eu queria falar, até mesmo para deixar como sugestão, se você é uma empresa, né, uma startup que ainda está na ideação, está começando a pivotar, o que a Vera comentou é bem bacana mesmo, né? Você se conectar com alguma comunidade aí de vocês. Então, da startup, a Verinha está colocando aqui no chat para vocês. Eu acho que vale entrar, vale participar até mesmo de eles geralmente, acho que eles fazem um por semestre em Floripa, tá? Uma vez foi na Softplan, que eu até participei, a última vez... Foi o último sábado que eu trabalhei na Softplan. E aí a gente passou um final de semana, bem bacana. Óbvio que vocês vão ver coisas corridas, né? Porque tem que fazer tudo em uma semana. E vocês de UX ainda, vocês vão ter outra visão, né? Porque vocês falam, pô, que bacana. Mas eles vão dar uma pincelada em algumas coisas que vocês já conhecem. Mas também vocês vão fazer bastante conexões. Outra coisa que vale a pena tá, óbvio, né? Tanto na Kátia quanto em outro lugar que tenha essa parte Sebrae, Senai, tudo isso vale a pena você ter conexões. E uma coisa que eu falo, gente que é de inovação, o nosso maior ativo são as conexões. Então, quando eu falo conexões, eu falo, não perca a oportunidade de conversar com qualquer pessoa que possa te acrescentar. E, na verdade, quando você falar que possa te acrescentar, então você está sendo exclusiva? Não, todo mundo pode te acrescentar. Então, às vezes, 5 minutos você está aprendendo e grava, e as conexões vão acontecendo. Então, se a gente usa esse nosso maior ativo, que é a conexão, não importa se hoje você está na startup A ou na startup B, se você tem boas conexões, e não se esqueça, as conexões não é só na hora que você precisa, sempre dá um alô, pode ser a cada 6 meses, não importa. Essas conexões são super importantes. Então, até me deixa a gente é um exemplo, né, Ana? A gente Exato. É um exemplo. Eu me deixo até à disposição, se quiser depois passar meu contato. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acho interessante. Você fala da sua startup, você comentou dos seus sócios, do que você é formada, tem a ver junto com a startup que você está falando. Então, se conecte com as pessoas que você acha que tanto você pode ajudar, quanto elas podem te ajudar. Eu acho que é uma troca muito bacana. E aí vai algumas dicas, tanto o Startup Weekend, o ecossistema que tem dentro de Floripa, que é muito bom, outros ecossistemas também em São Paulo, por que não? Ana, você conhece alguém que faz... Eu procuro lá, tento pegar a pessoa e mando para vocês. Eu gosto dessas conexões, porque eu acho que é aí que a gente gera valor, porque as conexões vão gerando valor e é nosso maior ativo. É isso aí. A dica que eu dou aí vocês estão num dos melhores ecossistemas do Brasil, de comunidade, é um ecossistema que faz 2, 3 anos está sendo premiado aí por vários quesitos. Então, pode não ter muitas empresas para negócios aí, mas o ecossistema é muito mais rico e muito mais unido,
e tem grandes programas aí. Eu gosto muito do programa da Darwin. Tem o André Rota, que trabalha no programa. O André Rota foi CEO do Startup Weekend no Brasil, então é um cara com muitas conexões, é um cara super aberto. O que você pedir para ele, o cara te ajuda, né? Tem o programa da Softplan de investimento, né? Tem também o ACAT, que é super legal. Tem, eu acho que também em universidades aí também eu vi alguma coisa em universidades federais. Tem também o Alexandre, que é um cara foda e que ganhou o 2º ano consecutivo como o herói da comunidade aí, que é o cara do Sebrae. Então, o próprio Sebrae lá tem alguns programas de trilhas para ajudar em acelerações para empresas, e a comunidade em si. Então, você começa e no encontro você começa a conhecer todo mundo e daí começa a ser ajudado ali pela comunidade. Então, aproveitem aí o lugar que vocês estão. Olha que bacana, a Deise já postou lá, Ana, se ela da Vertical de Educação, uma ótima oportunidade para você conhecer gente. E na Caixa tem bastante verticais, tá? Não importa qual é o negócio de vocês, tem umas 7, 8 verticais, tá? E uma coisa que eu faço, às vezes eu falo que eu fazia negócio no elevador, e é verdade, tá? Conversa. Oi, tudo bem? Eu vejo que negócio você tem. Às vezes se conecta com o teu que você nem sabe. Então, sempre lembra disso, né? Então, aproveita, Denise, aí, essa oportunidade. Com certeza vai conhecer mais tantas outras e se conecte. Conexões. Meninas, posso ir para as considerações finais? Por favor. Gente, primeiro de tudo, queria agradecer a todos vocês pela paciência do início da nossa conversa, tá? Porque realmente aqui a gente estava funcionando, mas vocês não estavam recebendo as informações. Então, por isso que a gente trouxe todo mundo para a sala. A ideia era realmente a gente discutir bastante coisa com as meninas e depois abrir para as perguntas, como a gente fez, a mesma logística. Então, no final de tudo, deu tudo certo, né? Então, obrigada pela paciência de todos vocês. Obrigada, meninas, por também se apresentarem várias vezes. A gente já estava fazendo aqui brincadeiras de apresentação já, aqui, tirando onda. Que foi mais confuso, mas obrigada mesmo pela atenção. Por isso que a gente avançou meia horinha. Foram 28 minutos de atraso que a gente teve. Então, a gente ainda está dentro da nossa 1 hora de conversa. Apesar de a gente já estava discutindo antes, conversando antes, divertindo ali um pouco, matando a saudade, né? Então, eu agradeço muito vocês pelo tempo de vocês, pela dedicação. Agradeço a galera que veio participar, a Ana, a Deise, o Diego, a Juliana, a Juliane e o Luiz Fernando, que estão aqui com a gente para prestigiar nosso encontro. Então é isso, gente. Obrigada mesmo. Se o Diego ou a Deise quiserem fazer alguma consideração também, tá aberto aí para vocês. E até a próxima, né? Até o próximo encontro. Também tô aí liberada para vocês também, se precisarem de alguma coisa, pra galera aqui de Floripa também. E é isso aí, vamos se ajudar e se conectar que vai dar tudo certo. Certo, obrigada, gente? Pelo convite. E obrigada pela indicação e obrigada por vocês estarem aqui ouvindo a gente. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.